Oi, quanto tempo, né, gente? É, eu não consegui realmente fazer uma mega produção pra estar aqui falando com vocês. Eu não consegui me arrumar, porque eu precisava muito falar desde a semana passada, que nem é tanto tempo assim, mas eu precisava muito falar. Vim falar e eu não sei pra quem esse vídeo vai chegar. Mas eu sei que se esse vídeo alcançar pelo menos uma pessoa, o propósito foi cumprido. Esse vídeo sim vai ficar extenso, vai ficar longo, por isso que eu tô fazendo ele aqui, né, no YouTube. E tô gravando errado, vou virar a tela, peraí. Não deu, vai precisar ficar assim mesmo. Eu virei, mas ficou muito. Isso são marcas de samba. Gente, como vocês sabem, eu moro em Aracaju, Sergipe, e na semana passada, um rapaz jovem de 42 anos, ele cometeu suicídio. E sempre essas histórias de suicídio, depressão, ansiedade sempre mexem muito comigo, porque todo mundo, pelo menos quem me acompanha há algum tempo já sabe o período que eu passei, né, pela depressão. E não foi algo fácil, existem coisas que de fato eu só vou me lembrando com o tempo, outras coisas eu preciso, às vezes, ler o que eu escrevia naquela época pra poder me lembrar, né, do que eu vivi. Mas enfim, e outras coisas sempre são muito frescas também na minha memória. E eu assisti um story de uma pessoa que eu sigo, que ela falava, né, olha, hoje pela manhã eu escutei, eu moro em um condomínio, né, e que tem vários blocos, e hoje pela manhã eu escutei uma pessoa falando não, 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 e de repente eu ouvi um barulho, liguei pra portaria e fui informada que uma pessoa tentou suicídio do prédio, acho que do oitavo andar. E aí, né, com o passar do dia, as notícias se circularam pela cidade e no final do dia tivemos a notícia que ele veio a óbito. E eu queria muito falar, valorize a sua vida. Você precisa valorizar a sua vida. E não existe outra pessoa que vai fazer isso no seu lugar. É de fato você quem precisa fazer. Eu demorei a entender isso. Eu achava que eu valorizava a minha vida, até que eu me peguei em depressão. Então eu vi que por muito tempo eu vivi de muita fantasia e parece que naquele momento a ficha caiu e aí eu precisei amadurecer e entender muitos anos em questão de pouco tempo, né, em questão de meses. Então, eu queria te falar, valorize a sua vida. Você tem valor, você é amado. Eu não tenho agora como te dar uma aula de ciência e teologia, mas eu posso falar para você que existe um Deus que sonhou com você. Existe um Deus que planejou você. Existe um Deus que ainda antes dos seus pais te desejarem, esse Deus já te amava, esse Deus já ansiava que você nascesse, crescesse e o adorasse. Eu lembro que uma frase que eu falei foi assim: eu não sei o que é morrer, de fato. Eu não sei o que é fechar os olhos nesse plano aqui, mas eu sei o que é ansiar pela morte. Eu sei o que é querer morrer o tempo todo. O que é acordar e falar, eu não acredito que eu acordei. O que é acordar e ter que levantar da cama e falar, eu não acredito que eu preciso levantar, eu não acredito que eu preciso cuidar dos outros quando eu preciso de cuidado. E eu também quero, eu vou querer te falar muita coisa, mas uma coisa também que eu quero te falar, nenhum problema é tão grande que vale a sua vida. Eu sei que isso parece até pesado de ouvir, porque existem problemas que às vezes a gente acha que não vão passar, ou que tá durando uma eternidade, ou que tá doendo muito, que tá machucando muito, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente só vê escuridão, a gente tenta pensar e a gente escreve, mas nada parece ter saída. Mas sempre há uma saída, sempre há uma solução, ainda que tenhamos que esperar por muito tempo. Existem coisas também que nem sempre dependem de nós. Sabe, uma coisa que eu aprendi na depressão foi que eu preciso ter autonomia para as minhas decisões. Eu preciso ser a protagonista da minha vida. E isso parece, sério, isso parece tão coaching, mas isso é tão verdadeiro quanto a luz do sol. Sabe, eu entendo e eu creio, porque eu falo que a nossa vida precisa ser pautada na vontade de Deus. Mas isso não nos isenta de termos que tomar as nossas decisões. Entende? Ou seja, nós não podemos dar a capacidade, não, nós não podemos dar o direito do outro decidir o que nós vamos fazer. Nós não podemos deixar que o outro defina quem nós somos, a não ser que esse alguém seja Deus, a não ser que esse alguém seja alguém que nos criou, que nos formou, que nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Compreende? Eu sei que em alguns dias, né, da depressão, óbvio, eu tinha picos, eu oscilava muito. Houve dias que eu estava muito bem, houve dias que eu estava muito mal, houve dias que eu estava mais ou menos, houve dias que eu nem pegava no celular, houveram dias que eu falava muito da palavra, gravava muitos stories, lia a Bíblia com as pessoas, orava com as pessoas, mas
ainda dentro de mim ainda havia um vazio muito grande. E depois de um tempo eu descobri que a raiz da depressão estava lá na minha infância. Estava na rejeição, estava na separação dos meus pais, estava no abandono afetivo. Eu tinha presentes, eu tinha muitas coisas materiais, mas eu não tinha a presença dos meus pais e isso me frustrou a longo prazo. Mas eu também não quero ficar só mostrando as minhas feridas para você. Eu quero te falar que a depressão ela tem cura. E uma das coisas talvez mais difíceis de quem tem depressão entender é a necessidade. Não tem outro verbo, é necessário mesmo falar. Porque quando a gente fala, a gente parece que consegue tirar pelo menos 70% do peso que tá na gente, sabe? A gente consegue pelo menos fazer assim, botei pra fora. E se a gente acerta para quem a gente vai falar, melhor ainda. Quando é um psicólogo, quando é um líder espiritual, que também precisamos ter cuidado, claro, porque eu sei que existe tanto de líderes abusivos, mas o que me ajudou muito na minha caminhada, enquanto eu estava na depressão, foi isso. Principalmente a psicoterapia. Não é que a ajuda espiritual não contasse. Houveram coisas que precisavam ser tratadas espiritualmente, elas foram tratadas, e glória a Deus. Eu tive líderes que me falavam a verdade, sabe? Não me tratavam como vítima, graças a Deus, em nenhum momento. Me responsabilizavam pelos meus atos e falavam: olha, você errou nisso, você precisa voltar aqui, você precisa caminhar ali. Compreende? Me dando direcionamento, porque no momento da dor, de verdade, a gente fica cego, a gente não consegue ver nada. E de fato, na maioria das vezes, quando temos depressão, a gente acaba, de forma inconsciente, assumindo a posição de vítima. E não é isso que o Senhor quer pra você. Não foi pra isso que Deus criou você, sabe? Pra você se fazer de vítima, pra você ficar coitadinho e ali, ai, a minha ferida, meu pecadinho de estimação. Não. Deus não nos fez pra isso. Deus nos fez livres, Deus nos fez fortes. Ainda que tenhamos as fraquezas dos dias maus, porque Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas em tudo Ele está conosco. E eu sei que muitas vezes também, assim como comigo, foi muito difícil acreditar que Jesus estava comigo. Eu lembro que enquanto eu me cortava, eu dizia: Jesus, você não tá aqui. E olha, sinceramente, Jesus estava. Mas era como se eu o expulsasse da minha casa naquele momento. Falasse assim: ó, Jesus, sai aí rapidinho, porque agora eu escolho essa parte. Agora eu escolho essa parte ruim. Agora eu escolho olhar para esse lado ruim. Eu quero muito te falar que depressão tem cura, que você precisa, que você necessita falar, que você precisa buscar ajuda. Eu não sei verdadeiramente quem é você que está me assistindo. Eu realmente não sei o que você está passando. Eu não sei se você conhece alguém que passa por depressão. Eu não tô falando, gente, agora de outros transtornos, porque se eu, sei lá, eu ainda tenho crise de ansiedade, que pra mim eu considero graves, porque eu fico muito empolada, né? Então, eu não posso te falar agora sobre síndrome do pânico e ansiedade, porque eu ainda estou buscando alguns tratamentos, vamos dizer, sei lá, né? Eu ainda faço terapia por conta dessa ansiedade, para saber se ela é momentânea ou se é um transtorno de fato, né? O transtorno, a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Então, e síndrome do pânico, eu nunca tive, na verdade, nunca fui diagnosticada, então, se eu tive, não sei. Então, é por isso que eu foco mesmo na depressão, tá? Então, eu até esqueci o que eu tava falando. Então, o que eu quero que você entenda e que você creia é que essa tempestade, ela também passa. E eu vou te falar, é muito. Eu acho que eu posso usar a palavra difícil pra mim estar falando isso aqui, não porque me machuca, não, mas porque eu meio que me sinto uma coach, sabe, assim, falando isso. Só que eu sei que ainda existem pessoas que precisam saber disso. E inclusive pessoas dentro da igreja. Quando eu tive depressão foi em 2018. Eu já caminhava com o Senhor há 6 anos. E não era muito tempo. Hoje faz, ou esse ano no caso, né? Faz 13 anos que eu caminho com o Senhor. Foi, eu comecei em 2012. Então, eu ainda acho pouco tempo. Eu sempre digo, eu me considero uma nova convertida, né? Pra mim, eu ainda tô recém-convertida, ainda preciso aprender muito sobre ele. Mas, naquela época, há 6 anos atrás, 7, eu já tinha uma. Eu já tinha uma bagagem. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito de fazer devocional. Sempre gostei muito de orar, de jejuar. Essa questão das disciplinas espirituais, eu sempre levei muito a sério na minha vida cristã. E eu achava que depressão era algo demoníaco. Na minha cabeça era algo tão somente espiritual. Até que ela bateu na minha porta. E não foi uma escolha minha.
Na verdade, eu já havia dando sinais há vários anos, mas eu nunca tinha percebido. Já tinha feito terapia uma vez, então pra mim tava good vibes, sabe? Eu tava super tranquila. Mas não foi bem assim. E quando o diagnóstico veio, eu não quis aceitar. Eu falava, não, eu sou cristã, eu sou crente, eu não posso ter depressão, não tem como, isso é algo maligno. E de fato é. Mas também temos a questão hormonal. E temos sim a questão emocional, os nossos pensamentos, né? Nosso intelecto, nossas emoções, a forma que pensamos, a forma que fomos impulsionados a ver o mundo também. Eu sou a caçula de três, então eu sempre fui, não vou dizer que eu fui a mais mimada, mas eu sempre fui mais emotiva, sabe? Meu irmão sempre foi o meu porto seguro. Ele sempre cuidou muito de mim, sempre me defendeu quando tinha alguma coisa. Então, eu sempre fui apegada também a ele. Então, na separação dos meus pais, eu sofri muito, né? Minha mãe descobriu traição do meu pai, eu tinha 8 anos, e até que separasse, levou mais 2 anos, então eu tinha 10. Existem brigas e palavras e barulhos e cenas que eu lembro nitidamente, assim, que eu posso fechar os olhos e me recordar como se eu estivesse naquele momento, sabe? E ainda choro por isso. Mas essa dor da separação dos meus pais, essa dor do abandono, essa dor da rejeição, elas não podem ditar quem eu sou. Não podem, de forma alguma, definir o meu futuro, entende o que eu tô querendo falar? Não dá pra eu parar lá na minha infância, na minha eu, de 2000, fala, meu Deus, né, de 2002, né? Foi em 2002. Não dá pra eu parar lá em 2002, olha quanto tempo já passou. Então, eu não sei o que pode estar prendendo você, qual o pensamento, qual a vontade, qual a ferida, qual raiz de dor, mas eu posso te falar que Deus, ele é suficiente para curar toda a sua dor, porque Jesus já levou sobre si. E eu não quero que isso pareça coach, eu não quero que isso pareça genérico, eu quero que isso pareça real para você. Também não quero que você me olhe como uma heroína e fale, ai, Ana Luísa venceu a depressão. Venci, mas foi à custa de muito esforço. Foi à custa de muito choro, de muita briga também, briga comigo mesmo, de um perdão que eu precisei pedir, de abaixar a cabeça, de literalmente largar, soltar o passado. Meu Deus, como isso doeu. Parecia que eu gostava daquela ferida, daquelas, eram várias. Eu gostava das feridas, eu gostava de ficar ali apegada, de poder chorar e falar, nossa, isso tá doendo. Mas isso começou a ser um estilo de vida. A minha dor era um estilo de vida e eu não precisava mais. Então, quando alguém falar pra você que você é um filho, uma filha amada do Senhor, que você tem propósito nessa terra, que você não tá aqui simplesmente porque Deus não tinha o que fazer e te criou. Não. Você é amado, você é escolhido do Senhor. E eu creio e acredito que todos temos um propósito aqui na Terra. Não estamos em vão aqui. E de verdade também, aqui é uma terra passageira, mas precisamos cumprir e fazer a coisa correta enquanto estamos aqui. Esse vídeo já vai com quase 17 minutos, talvez na edição fique menorzinho, mas eu precisava muito falar. Houve dias que a minha fé estava lá embaixo. E eu lia a Bíblia e eu não entendia nada e não cria em nada. Mas Deus foi se revelando a mim. Porque enquanto eu estava lúcida, né, quando eu não estava com crise, eu lembro que eu falava, Senhor, tem misericórdia, porque eu sei quem o Senhor é. Eu te conheço, mas eu preciso de mais. E gradativamente o Senhor foi se revelando a mim. Eu desejo que haja paz em seus pensamentos, que haja paz no seu espírito, que haja paz no seu coração. E que em nome de Jesus, tudo de ruim que houver aí, você consiga colocar para fora, externar e em nome de Jesus ser curado, ser liberto. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.